Olá, queridos, aqui é o pastor Lucas Pina da Coco Presbyterian Church. Nós estamos aqui para mais um culto em português da Coco Presbyterian Church. A gente começou esse projeto por causa do Covid-19, estamos aguentando firme com a sua participação, com a sua ajuda. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Inscreva-se no nosso canal. Eu tenho um canal no YouTube chamado Um Pingo de Prosa, e esse canal é um canal que eu faço meditações todos os dias, de segunda a sexta. Eu lanço uma meditação às 11h30 da manhã e todo dia está lá no YouTube, então você pode checar lá, Um Pingo de Prosa. Eu tenho um blog em português, Pastor Lucas Pina, e tenho um blog em inglês também. Mas checa lá, registre-se, inscreva-se no nosso canal, ajude a gente a divulgar esse ministério. E nós estamos nesse projeto, nós não sabemos quanto tempo esse projeto vai durar. Eu já ameacei parar porque agora as igrejas estão voltando, aos poucos estão voltando a se reunirem, e então nós não sabemos quanto tempo nós vamos manter, mas por enquanto nós estamos aguentando firme. E eu estou fazendo a proposta é fazer uma série nos hinos antigos, para abençoar você e contar a história dos autores, a história dos hinos, hinos famosos que marcaram a história da igreja. Então esse é o nosso projeto, é um projeto simples, não é ambicioso, é simplesmente te abençoar. E para fazer isso a gente vai fazer uma oração. Vamos orar a Deus. Pai querido, nós te agradecemos por esse momento na tua presença, te agradecemos pelas pessoas que estão se conectando conosco através da internet. Pedimos que o Senhor as abençoe, que o Senhor as guarde, que o Senhor as proteja, que o Senhor guarde a família delas, Senhor. Alguns estão morando longe de casa, Deus, e nós pedimos que o Senhor coloque no coração deles a certeza de que o Senhor é um Deus bom, um Deus que cuida, um Deus que abençoa. Abençoa esse projeto nosso, abençoa esse culto, abençoa esses momentos juntos, e além de ser, apesar de ser pela internet, nos dá graça e toca nos nossos corações. Nós te pedimos no nome precioso de Jesus. Amém. Vamos ouvir então o hino de hoje. Vamos adorar a Deus com este hino. Palavras de vida. Só Jesus Cristo a todos dá belas palavras de vida. Sem Jesus salvação não há belas palavras de vida. Com amor conclama, para o céu te chama. Que alegre são essas palavras de vida. Que alegre são essas palavras de vida. Só Jesus Cristo é Salvador, pelas palavras de vida. Quer salvar todo pecador, pelas palavras de vida. Ele
palavras de vida. Realmente é um hino muito bonito. Você se lembrava dele? Já cantou? Alguns hinos, né, depende da época, da igreja, da denominação. Tem hino que vai passa, você não vai nem, nunca ouvi falar desse hino, mas tem alguns que de vez em quando eu vou acertar alguns que falam, eu conhecia, meus pais cantavam, na igreja dos meus pais, na igreja dos meus avós, a minha avó cantava esse hino. Maravilhoso, belas palavras de vida. Deixa eu compartilhar com vocês os versículos que dão fundamento para este hino. Os versículos que dão fundamento para esse hino. Os primeiros versículos estão lá em João 6, 67 e 68. Perguntou então Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E o Salmo 119, 103 a 105 diz assim: ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Pelos teus preceitos alcanço o entendimento, pelo que aborreço toda vereda de falsidade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Esta é a maravilhosa palavra de Deus. Vamos orar, queridos, mais uma vez. Pai querido, nos abençoe na comunicação da tua palavra, que cada pessoa que esteja assistindo esse vídeo possa receber a edificação, a nutrição espiritual que vem da tua palavra, Senhor. Me dá graça para comunicar e dá graça a eles para entender e para receber e para praticar. Nós te pedimos no nome precioso de Jesus. Amém. Philip Bliss, esse é o nome do autor deste hino, belas palavras. E quando ele era criança, foi criado num lugar rural, na Pensilvânia, nos Estados Unidos. Mas ele adorava música. E o único instrumento musical que ele possuía era uma flauta que o pai dele fez com um pedaço de pau. Algumas pessoas acham que era uma flauta que ele fez com uma bengala, um pedaço de pau. O pai dele acabou fazendo uma flauta para ele. E o Philip esperava comprar um violino um dia, mesmo que se fosse barato, ele queria comprar um violino. Então ele pegou uma cesta de fruta lá da área dele e saiu para vender de porta em porta, lá na cidade dele. E um dia, passando de porta em porta, ele ouviu a música de um piano. Nunca tinha ouvido um piano vindo de uma casa. E o Philip foi até a porta e ouviu, mas o pianista, tem gente que é duro, né? O pianista disse ao garoto de 10 anos, tentando vender uma frutinha para comprar um violino. Mano, a música, o cara falou assim para ele, o menino descalço, falou: ó, vai embora, sai daqui, sai daqui. Mal sabia esse sujeito, a gente não sabe nem o nome desse cara que fez isso. Mal sabia esse sujeito que 2 décadas depois, o Philip Bliss estava dirigindo a música nas campanhas evangelísticas do Moody, Dwight L. Moody, que foi um dos maiores evangelistas da história da igreja. E ele, o Philip Bliss, ele ficou conhecido por sua voz e pelas canções evangélicas cristãs que ele escreveu. Quando o cunhado de Moody, Fleming Rebel, estava lançando um novo periódico, uma revista religiosa chamada Palavras da Vida, ele pediu a Philip Bliss para escrever uma música para a primeira edição. E Rebel sugeriu tanto o título, a Palavra da Vida, quanto o texto, que é o João 6, 67 a 68. Nestes versos, Jesus vê muitos dos seus seguidores saírem, né? Nós vamos tratar disso, se afastando, e pergunta se eles querem ir. Eles falam: para onde nós vamos? Só tu tens a palavra de vida eterna. E como o Rebel pediu, Bliss escreveu a canção gospel Palavras de Vida. Esse é o nome, belas palavras de vida. E este é o hino que vocês acabaram de ouvir. Quero ouvi-las mais uma vez.
Belas palavras de vida, narram tudo o que Cristo fez. Belas palavras de vida, elas vêm de cima, seu poder anima. Que alegres são essas palavras de vida, que alegres são essas palavras de vida. Só Jesus Cristo a todos dá belas palavras de vida. Sem Jesus, salvação não há. Belas palavras de vida. Com amor, conclama, para o céu te chama. Belas palavras de vida. Só Jesus Cristo é Salvador. Belas palavras de vida. Quer salvar todo pecador. Belas palavras de vida. Ele vivifica, Ele nos purifica. Que alegres são essas palavras de vida. É um hino muito bonito. Eu imagino que você já ouviu esse hino em algum lugar, em alguma igreja dessas aí da vida. É muito importante para nós entendermos, e esse hino ajuda a gente a entender isso. E os textos que nós pegamos, como o de João e o de Salmo, também nos ajudam a entender que cada aspecto, todo aspecto da vida cristã tem o envolvimento e a participação da palavra de Deus. Todo aspecto da vida cristã. Você não tem vida cristã sem a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus. Então vamos dar uma olhada como é que a palavra de Deus opera, trabalha em todos os aspectos da vida cristã. Primeiro, são palavras que salvam. São palavras que salvam. Essa é a primeira participação da palavra de Deus na nossa vida, é a nossa salvação. Não existe vida cristã sem a palavra de Deus, no sentido de que você não se torna um cristão sem a palavra de Deus. Isso aí você tem que entender. Essa é a primeira participação. É a participação da palavra de Deus na nossa salvação. É a pregação do Evangelho. Quando você ouviu o Evangelho, você tem que ouvir. Você não se torna crente simplesmente porque um dia você levanta e fala: eu vou virar crente. Você não se torna crente desse jeito. Você tem que ouvir a mensagem do Evangelho. O Espírito Santo tem que pegar essa mensagem, colocar na tua cabeça, colocar no teu coração, fazer você entender que você é pecador, você precisa de Jesus e Deus enviou Jesus por causa de você. É a palavra de Deus que te dá todo este conhecimento. É através do Evangelho e da pregação do Evangelho e da pregação da palavra que conhecemos e recebemos a Cristo. Só Jesus Cristo a todos dá belas palavras de vida. Sem Jesus, salvação não há. Belas palavras de vida. Com amor conclamo, para o céu te chamo. Esse é o clamor, esse é o convite da palavra de Deus para todos os pecadores, para virem para Jesus. Em Jesus existe a salvação, a perdão, a alegria, a vida eterna. Em Jesus. Isso é o que Pedro respondeu para Jesus. Ele diz assim, Jesus fez um discurso muito duro e alguns discípulos resolveram sair. Acho que achou muito duro o discurso de Jesus e eles resolveram abandonar. E Jesus, hoje em dia a gente ficaria doido, escreve, telefona, chama, visita, vai atrás, não sei o que, não, por favor, não sai, não vai. Jesus virou para os 12 e falou: vocês querem ir também? Pode, quer ir? Quer seguir eles? E foi aí que Pedro deu essa resposta extraordinária. Só podia ser Pedro mesmo, né, para dar uma resposta dessa. Pedro fala: Senhor, para quem que nós vamos? Para quem que nós vamos? Só tu tens a palavra de vida eterna. Só tu tens a palavra de... Para quem? Nós não temos para onde ir. Nós não temos para onde ir. Essa é a ideia. A salvação é o primeiro passo. A palavra de Deus está lá no comecinho da nossa vida cristã. Não existe começo de vida cristã sem a pregação da palavra de Deus. Mas não é só isso não. Esse hino nos ensina que a palavra, essas palavras de vida são palavras que transformam. Palavras que transformam. Você se torna um cristão e você pensa que pronto, não precisa de mais nada. Precisa. A palavra de Deus continua a
transformar a sua vida. Você se tornou um cristão pela palavra de Deus e pela operação do Espírito Santo na tua vida, mas agora essa vida precisa continuar sendo transformada. Isso a gente, nas igrejas, na teologia, a gente chama de santificação. É a palavra de Deus que vai produzir essa transformação na nossa vida. Transformação diária. Não há vida cristã sem a palavra de Deus. Essas palavras maravilhosas produzem vida em nós. Olha o que o hino diz. Quero ouvi-las mais uma vez. Belas palavras. Narram tudo o que Cristo fez. Belas palavras de vida. Elas vêm de cima. Seu poder anima. Isso é o que o autor aqui, o Philip, está querendo compartilhar com você. Que essas palavras é que vão continuar transformando a nossa vida. No nosso dia a dia. Você não pode ser um cristão sem a nutrição que você deve receber da palavra de Deus. Não existe. Você tem que comer, beber a palavra, estudar a palavra, meditar na palavra, obedecer a palavra. Isso aí de uma forma diária e constante. É a palavra de Deus que vai fazer a tua vida ser transformada. A palavra de Deus que vai apontar coisas na sua vida que precisam ser removidas. E a palavra de Deus que vai dar para você e apontar para você coisas que precisam ser adicionadas na sua vida. E é todo um processo de remover o que não presta e de receber a nova vida que Deus tem para cada um de nós. O Salmo 119, 104 diz assim: pelos teus preceitos alcanço o entendimento, pelo que aborreço toda vereda de falsidade. Você recebe o entendimento de Deus e remove as coisas, rejeita as coisas erradas. E é um processo que vai durar a nossa vida inteira, que isso aí não vai parar. Então, se você está pensando que você vai formar em discipulado, vai formar em igreja, vai receber diplominha, aquele negócio todo, não tem jeito, não vai. Quando é que é a formatura da escola dominical? Não tem formatura de escola dominical, de escola bíblica dominical, não tem formatura de estudo bíblico, não tem formatura de devocional, não tem essas coisas, não existe isso. Por quê? Porque a nossa vida inteira nós vamos ter que aprender. A vida inteira, desse lado do céu. Não tem jeito, nós vamos aprender a vida inteira. E é por isso que esse hino nos dá um ânimo, nos mostra o aspecto positivo. Quero ouvi-las mais uma vez. Esse deveria ser o desejo do nosso coração, o desejo de cada cristão. Quero ouvi-las mais uma vez. Fala, leia mais uma vez aquela palavra. É isso, e cada vez que você lê, cada vez que você ouve o ensino, parece que tem alguma coisa a mais. Gente, eu já conheço esse texto, mas eu nunca ouvi dessa forma. É a riqueza da palavra de Deus em transformar a nossa vida. É isso que a palavra de Deus vai fazer para nós. Belas palavras de vida. Elas salvam, elas transformam e elas guiam, dão direção para a gente, dão direção para essas palavras de vida, vão nos guiar, vão nos dar direção na vida. Elas não só vão transformar a nossa vida, mas elas vão apontar o caminho para onde nós devemos ir. Olha o que o hino diz: só Jesus Cristo é Salvador. Belas palavras de vida. Quer salvar todo pecador. Belas palavras de vida. Ele vivifica, Ele nos purifica. Belas palavras de vida. Quão belas são essas palavras de vida. É Ele dando direção para a nossa vida, apontando o caminho para a nossa vida. O Salmo 105, de uma forma maravilhosa, diz isso para a gente. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. É a direção de Deus, é a direção de Deus. Deus apontando para onde você deve ir, o que você deve fazer, como você deve fazer, como você deve agir. É a palavra de Deus te dando direção. Muitas vezes a palavra de Deus fala: não vai nesse caminho, não entra aí. E você tem que... Se você entrar, você sabe que você vai quebrar a cara. Se não sabe, fica sabendo agora, vai quebrar a cara. Mas a palavra de Deus vai dar direção para nós.
vai nos guiar nesse mundo quebrado, sujo, em conflito. É a palavra de Deus. Se você precisa de direção para a vida, você precisa ler, estudar e meditar na palavra de Deus. Não tem saída. Tem que ser através da palavra de Deus. É nessas palavras de vida que nós encontramos direção para a nossa vida. Direção. E muitas vezes vai vir através de um versículo, muitas vezes vai vir através de um capítulo, muitas vezes vai vir através de uma história da Bíblia, da experiência de um servo de Deus nas Escrituras. Nós não sabemos de onde vai vir, mas vai vir de algum lugar, ou de um salmo. Nós vamos aprender que nós não devemos fazer isso, né? Esse é o caminho que devemos seguir. É a palavra de Deus que vai nos guiar. Por isso que não existe segredo, não existe pílula mágica para a vida cristã. A vida cristã exige um compromisso com a palavra de Deus, com a leitura, com o estudo, com a meditação e com a aplicação da palavra de Deus nas nossas vidas. É isso que esse hino quer nos ensinar. Essas palavras maravilhosas, é nelas que nós vamos encontrar salvação, é nelas que nós vamos encontrar transformação e é nelas que nós vamos encontrar orientação para a vida. Nessas belas palavras de vida. Vamos orar, queridos. Pai, nós te agradecemos pelas palavras de vida, Senhor. Te agradecemos porque temos essas palavras nas nossas mãos, não somente em livros, mas até no telefone, Senhor, nos tablets, computador, televisão, internet. Senhor, não temos desculpa para não lermos, para não estudarmos, para não aprendermos, para não praticarmos a Tua palavra. Dá-nos essa disposição que essa música traz para nós. Dá essa disposição de querer ouvi-las mais uma vez, essas belas palavras de vida. Abençoa cada um que está ouvindo este culto. Toca no coração deles e motiva cada um a ler mais a palavra, a estudar mais a palavra, a meditar mais na palavra e aplicar a palavra nas suas vidas. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Queridos, mais uma vez, muito obrigado por vir e assistir esse vídeo. Compartilhe com seus amigos. Manda esse vídeo para alguém. Põe no seu Facebook. Registre-se no nosso canal. Inscreva-se no nosso canal. Ajude-nos a crescer e a crescer o nosso ministério, tá bom? Tenha uma boa semana. Deus te abençoe.